O tema da mensagem, para quem anota, é seguindo a orientação de Deus. Repete isso? Seguindo a orientação de Deus. Em nome de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta. Estamos dispostos a verdadeiramente nos render à vontade de Deus? Isso não é para perguntar a ninguém, é para você se perguntar. Eu realmente sou alguém que estou disposta a me render. Não é só saber, não é só tomar ciência, conhecimento, mas de fato me render à vontade de Deus. Isso é muito importante. Mateus capítulo 6, verso 10, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, Ele ensinou: venha o quê? O teu reino, ou venha a nós o teu reino. Seja o quê? Seja feita a tua vontade. Na versão que eu estou hoje aqui, Almeida Corrigida, Revista Corrigida, diz tanto na terra, em outras versões vai dizer assim na terra, dá no mesmo, tanto na terra como no céu. Então o Senhor Jesus, na oração que Ele ensina aos seus discípulos, Ele já inclui isso como um ponto importantíssimo, dizendo: Senhor, nós desejamos que o teu reino venha, ou seja, é de volta o domínio de Deus sobre a sua criação. E logo em seguida Ele diz: olha, que a tua vontade seja feita, tanto na terra, ou assim na terra, como no céu. Ou seja, onde Deus domina, a vontade dele prevalece. E isso tem que ser uma verdade também na nossa vida, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos tentar discorrer sobre isso hoje. Espero eu que consigamos entender alguns princípios importantes da palavra de Deus. Mas então, alguém sempre me pergunta: pastor, como saber a vontade de Deus? Para algumas pessoas, parece uma coisa muito etérea, muito, sem uma base, sem algo concreto. Parece muito subjetivo, vontade de Deus. Parece uma coisa oculta para as pessoas. Mas a verdade é que não é. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no verso 2, que é um texto que eu leio aqui com muita insistência, né? Raro a semana que eu não falo sobre isso. Romanos 12, 2, que diz: não vos conformeis, conformidade, da mesma forma, conforme, mesma forma, com este mundo. E aqui mundo não é planeta Terra, mas mundo aqui fala de sistema mundano, sistema contrário ao reino. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É uma metamorfose, é uma mudança de vida. Através de quê? Da renovação do vosso entendimento. Veja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, ele diz: não sejam da mesma forma do mundo. Ou seja, tenha um padrão de vida baseado não no que as pessoas acham, mas no que a palavra de Deus ela ensina. Irmãos, acredite, na época de Paulo era difícil, hoje é muito mais difícil ainda, porque as pessoas elas vão de contra, realmente contrárias ao que a Escritura diz. E algumas pessoas falam: olha, isso é um pensamento arcaico, retrógrado, é uma coisa antiga, ultrapassada. Não, para nós não. Os valores que a palavra de Deus nos ensina são inegociáveis. Irmãos, entenda uma coisa importante: as pessoas que não são cristãs, e principalmente aquelas que realmente não têm interesse nenhum sobre Bíblia, sobre as coisas da palavra de Deus, elas às vezes esquecem que boa parte da moralidade humana está concentrada nos preceitos judaico-cristãos. Boa parte, eu disse tudo, eu disse o quê? Boa parte da moralidade humana está baseada nos preceitos judaico-cristãos. Se a Bíblia não dissesse: não matarás,
prevalece ainda hoje o que muitas culturas tinham. Porque talvez você não se interesse por isso, mas se você estudar a história da nossa região, história do Nordeste, você vai ver que há mais ou menos 50 anos atrás, aqui no Nordeste, se uma mulher traísse um homem, era costume que ele lavasse a sua honra como? Matando. E muitas vezes a polícia não ia atrás. Não havia um julgamento, porque a cultura daquela época dizia: não se mexe na honra do homem. Quando nós falamos sobre isso, o que algumas pessoas entendem? Que nós estamos exaltando o machismo. Não, querido, eu estou apenas citando um fato histórico. No Brasil, há menos de um século atrás, matar era tolerado a dependesse do que fosse o caso. Muitas vezes um pai era assassinado e um filho guardava aquilo na cabeça e no coração: quando eu crescer, vou vingar meu pai. E vingava, mudava de cidade e pronto, ficava por isso mesmo, ninguém ia atrás. Porque o senso de moralidade das pessoas era muito, enraizado na própria cultura. Você está me entendendo? Sim. Ainda hoje no Brasil, em algumas aldeias indígenas, se um bebê nasce com deformidade, eles descartam. Isso está acabando? Tá. A internet facilitou muito que informações e eu diria até uma certa aculturação chegasse até lá. Mas é uma verdade, irmãos, inegável. Como que nós guardamos esse senso de não matar? É por causa da Bíblia? Não. Aí é que está o grande segredo da coisa. Porque a Bíblia Sagrada diz que a lei de Deus está escrita no coração do homem. Mesmo que a pessoa nunca leia a Bíblia, mas ela vai sentir mal em fazer o mal. Com o tempo ela pode se acostumar? Pode. Com o tempo aquilo pode ganhar um ar de normalização? Pode acontecer. Mas é fato, irmãos, que boa parte da nossa moralidade vem das Escrituras. E quando a Bíblia diz: não seja conforme o mundo, ou seja, não mude esse padrão. Atenda a isso. Mas como é possível, pastor? Porque eu já nasci nessa cultura. Aí ele diz: você vai sofrer uma transformação, uma metamorfose, a partir de uma mudança de entendimento, metanoia. Só é possível mudar de vida quando se muda de entendimento. Aí ele fala, quando isso acontece, quando essa mudança acontece, ele diz: para que o quê? Qual o propósito dessa mudança de mente? Para que experimentar, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se alguém te perguntasse: fulano, o que você acha da vontade de Deus? Meu filho, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Só não entende isso quem não experimenta. Porque aqui não está dizendo: e vocês conhecerão, e vocês ouvirão falar. Aqui está dizendo experimentar. É ter experiência. É você mesmo ter contato com ela através dessa mudança de vida. Amém? Isso está claro? Vamos adiante. Eu queria citar o exemplo do Senhor Jesus. O exemplo dele em Filipenses capítulo 2. Importante que você marque. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, que diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,